Estamos de volta com o segundo tempo do Observatório da Imprensa, que hoje debate o jogo duro entre a imprensa brasileira e o técnico Dunga. Dunga, Felipão, Flávio Costa, Feola, aí técnico, a mídia contra. Ou pelo menos marca em cima. E polêmica são sinônimos. Quase sempre treinador e imprensa não se entendem. E isso vem de longa data. Das primeiras Copas que o Brasil disputou, 38, tinha um grupo de jogadores paulistas, outro time de jogadores cariocas. Havia uma pressão muito grande. Então, para agradar os paulistas, eles trocavam o ataque inteiro, botavam um ataque só de paulista. Para agradar os cariocas, eles botavam um ataque só de cariocas. Quer dizer, isso vem de longe, desde que se inventou o futebol. Em 50, quando o Brasil jogou aqui em São Paulo, havia mais jogadores paulistas que cariocas na seleção. Jogou o Baltazar, jogou o trio defensivo do São Paulo. Politicagem, bairrismo sempre existiu. Pressão da imprensa, pressão da torcida. O técnico da seleção, já que pegou o cargo, tem que sofrer. Em 1966, o alvo foi Vicente Feola, que decidiu convocar mais de 40 jogadores em sua primeira lista para a Copa da Inglaterra. Fator-chave para a derrota, segundo os críticos. Em 70, foi a não convocação de um atacante que agradava ao presidente da época, o general Médici. O treinador era o comunista João Saldanha. Não havia como sair um acordo e Saldanha caiu. No dia 28 de fevereiro, na coluna do Armando Nogueira, saiu uma entrevista extensa na biblioteca do Palácio da Alvorada, abrindo espaço para que o general Médici defendesse a convocação de Dario. E João Saldanha não entendeu os recados e convocou o Zé Carlos, jogador de meio de campo do Cruzeiro, para o lugar no ponta de lança, que era o Toninho. Então esse processo de fritura chega ao clímax, que é a provocação do técnico Flamengo, Jules Trick, chamando-o de covarde. E João Saldanha foi levado a um beco sem saída, e até que foi demitido em 17 de março. Então esse processo, ele, resumidamente, é um processo de provocações para justificar uma demissão do cargo. Na campanha do Tetra, por pouco o melhor jogador do Mundial não ficou de fora. Na queda de braço com a imprensa, Parreira cedeu. Eu me lembro quando houve a pressão para que fosse convocado o Romário em 94, e nada do Parreira e o Zagallo, que estava na supervisão, na coordenação da seleção, nenhum dos dois se dispunha a convocar o Romário. Até que antes do jogo com o Uruguai, efetivamente, o Romário foi convocado. Foi o público, o clamor público foi atendido. E o Romário decidiu aquele jogo com o Uruguai, classificou o Brasil, marcando os 2 gols da seleção brasileira. Houve outra vez a pressão sobre o técnico Luiz Felipe Scolari para que convocasse o Romário para 2002. E ele não convocou Romário. Foi até o fim sem fazer a convocação que o público exigia. E o resultado foi que o Brasil ganhou o título mundial. Então todo mundo esqueceu. Imaginem só se por eventualidade o Brasil perdesse a Copa, se não iriam culpar o treinador por não ter convocado o Romário. Mas como ele ganhou, tudo isso passou. Paulo Vinícius Coelho, dessa vez nós não temos pressão política, embora o presidente da República seja um torcedor de futebol e evidentemente está se controlando para não dar palpite, talvez venha dar palpite, mas não temos essa pressão política, não é? Mas tem aí uma área de conflito que ficou muito evidente hoje na coletiva do Dunga, com relação à imprensa, né? Ele tá provocando, ele quer uma guerra. Eu acho que ele precisa de uma guerra para, inclusive, ele ganhar, digamos, mais segurança. Eu não sei, você que é o mestre nesse assunto. A imprensa é a maior contradição, a maior incoerência do Dunga. O Dunga, que fala da coerência, ele respondeu indiretamente ao Tostão no assunto de que a coerência não é necessariamente uma qualidade, na sua coluna na Folha de São Paulo do domingo.
A incoerência do Dunga é a relação com a imprensa, porque ao mesmo tempo em que ele passa horas dizendo que a imprensa não está informada, que a imprensa não tem base suficiente para avaliar o trabalho, porque não assistiu aqui, porque não conhece o jogador a colar, como foi o caso quando da convocação do Afonso Alves em 2007, ele brincou com o jornalista, respondeu, como assim você não conhece o Afonso Alves? E de fato o jornalista podia estar mal informado, enfim. O fato é que ele, ao mesmo tempo que tem essa relação com a imprensa, ele não para de falar da imprensa. É um negócio impressionante como quem mais valoriza a imprensa é ele. É importante, por outro lado, que o técnico da seleção, como disse o Assaf, seja fiel ao que ele pensa, à sua convicção. Ele não tem que ser teimoso, ele tem que ser convicto. E, por exemplo, o momento em que não houve convicção e que não se resistiu a uma pressão, e para mim se cometeu um erro, foi quando se levou o Zé Carlos, lateral direito, para a Copa do Mundo de 98. Renato Maurício Prado, como é que você vê? Você está com a mão na massa aí, está acompanhando, viu hoje Sabe o que eu acho, Diniz? Eu acho que o Dunga, ele é um cidadão que ele precisa de conflito. Ele sempre foi assim, desde a época dele de jogador. E a imprensa ele elegeu como a grande adversária. Aquela que vai dar a ele o reforço, o combustível para que ele, cada dia, queira ganhar mais e queira lutar e se automotive. Então, essa briga é uma briga que existe sempre. Aliás, houve até quando um técnico era o jornalista, o caso do João Saldanha. O João Saldanha também brigou com parte da imprensa, embora ele fosse também um jornalista, mas quando o técnico acabou também brigando. Mas eu acho que o Dunga leva isso ao extremo. Eu acho que nenhum treinador, pelo menos que eu me lembre, levou essa briga a um extremo tão grande assim, entendeu? Agora, eu acho que a imprensa não tem o que fazer, quer dizer, a gente ouviu hoje, por exemplo, argumentos tristes do Jorginho, de dizer que nós estamos no mesmo barco, que o jornalista tem que apoiar a seleção, haja o que houver, inclusive porque quanto mais longe for a seleção, mais diárias ganha o jornalista. Que coisa absurda. Isso aí é um negócio quase que inacreditável para qualquer jornalista razoavelmente sério, né? Então eles misturam essas coisas. E teve uma acusação também de que a imprensa tem interesses pecuniários relacionadas na escolha dos meninos do Santos, não é? Houve acusações aí. Quer dizer, eu acho isso aí é uma baixaria. Não, eu acho que a imprensa, ela, às vezes, ela tende, de fato, a se tornar uma espécie de porta-voz da opinião pública. Eu acho que ela tende, às vezes, a isso. Não, mas é a sua função. Não, mas demais, às vezes demais, né? Porque nem todo mundo que fala sobre futebol entende sobre. Esse é o que é o grande problema. Porque há um determinado momento, e eu acho que isso está acontecendo nesse momento, em que o sujeito, de repente, nem viu o Neymar e o Ganso jogarem, às vezes nem viu. E vai na onda. E vai na onda. Ele já está ouvindo todo mundo falar, então ele entra na onda, porque a onda do momento é essa. E aí, às vezes, o jornalista acaba embarcando em determinadas ondas e transformando esse conflito numa coisa, digamos, maior. Mas isso existe, como o Paulo Vinícius disse, como eu já disse antes, né, há 80 anos.